Opa, aqui é o Danilo Mazzucchini. Hoje nós falaremos sobre a saúde financeira dos nossos negócios. Começamos agora mais um de Hunter para Hunter, um programa que é criado para você que é empreendedor e empreendedora, que tem negócio e deseja que junto comigo aprender mais sobre gestão de negócios, de maneira ampla. Hoje nós falaremos sobre a parte financeira. Eu irei buscar trazer para você aqui 5 dicas essenciais financeiras que nós precisamos aplicar para que a saúde financeira do nosso negócio ela esteja boa, para que nós possamos manter a saúde estável financeira de nossos negócios. Sem mais delongas, como um hunter faz, o hunter ele vai atrás, um hunter ele caça, ele busca fazer com que as coisas possam acontecer, ele faz com que as oportunidades apareçam. Então vamos lá, de maneira rápida, para a nossa primeira dica, o primeiro ponto que nós como hunters precisamos de ter inteligência e não cometer como um erro que muitos fazem. É uma dica básica, essencial, mas que muitos pequenos empreendedores acabam ainda cometendo, que é o equívoco de não separar as finanças pessoais das finanças do business, das finanças do negócio. Então, as finanças, os fluxos de caixa, necessariamente eles precisam de ser separados. Aquilo que acontece na minha vida pessoal, os investimentos que eu faço na minha vida pessoal não devem influenciar naquilo que eu tenho como finanças do negócio. Inclusive, o meu negócio não pode financiar ou antecipar as realizações que eu quero obter. Por exemplo, poxa, eu gostaria de comprar um carro, ao qual esse carro, nesse momento, eu não tenho a disponibilidade total financeira, porque é um carro um pouco mais caro. Vamos imaginar, eu quero comprar um carro que ele está avaliado lá em 300 mil reais, hoje o meu carro ele custa 100 mil reais. Se eu simplesmente vendesse o meu carro, eu não conseguiria, eu precisaria de mais 200 mil. Aí o que por vezes empreendedores fazem? Poxa, aqui no caixa da empresa eu tenho. Eu vou pegar esse valor aqui emprestado e depois eu devolvo para a empresa, né? Vai descontando e assim por diante. A partir desse momento, a empresa ela está financiando a antecipação de suas realizações. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque só de Mazzucchini eu tenho 13 anos e eu converso há 13 anos com múltiplos empreendedores, com empresas de tamanhos distintos, de grande, médio, pequeno, inclusive no próprio começo da Mazzucchini até com microempresários nós conversávamos. Então eu entendo muito bem que, por vezes, por falta de maturidade, de inteligência financeira, você acaba misturando fluxo de caixa, sua gestão financeira empresarial e a sua gestão financeira pessoal, por vezes por falta de conhecimento, e outrora não, é porque você de fato quer antecipar as suas realizações pessoais. Você quer ter uma casa diferente, você quer fazer uma viagem para fora, ao qual você irá investir um valor maior, mas naquele momento você não tem essa possibilidade. E quando você começa a fazer isso, é o princípio, tá? É o ponto de partida para que você consiga, para que você tenha problemas no seu negócio. Vida pessoal não pode interferir dentro do seu business. Eu vou até dizer para você que, dependendo da sua situação financeira, você até pode se dar a liberdade, porque faz sentido, você tendo financeiramente vida pessoal muito estável, de financiar o seu negócio, de, por exemplo, o seu negócio não está passando por um bom momento, ou se você começou agora o seu business, naturalmente você vai precisar, dependendo do negócio, de financiar este negócio, né? De pagar, de colocar dinheiro, injetar dinheiro no mesmo. Agora, o inverso não é inteligente. Não é inteligente você fazer uma saída maior do que o que você pode fazer de saída para você junto ao seu negócio. Então, estabeleça um prolabore, estabeleça que seja de maneira mais simples, talvez um salário para você, condicione com comissões. Durante muito tempo na Mazzucchini, por exemplo, o que eu, Danilo, fiz? Lembrando que aqui o de Hunter para Hunter são experiências que nós vamos trocando, por isso que eu peço para que você coloque nos comentários, comente, vamos engajando, vamos conversando, quem sabe até em algum momento passar a criar estes conteúdos ao vivo, para que nós possamos engajar, conversar ao vivo. Mas vamos lá, na Mazzucchini durante muito tempo, como eu trabalhava full time só em Mazzucchini o tempo todo, full time, eu tinha um salário fixo, como todo e qualquer colaborador, todo e qualquer hunter da Mazzucchini, e eu tinha esse salário fixo pequeno,
tá? Eu deixava sempre o salário fixo pequeno e até hoje é uma metodologia que eu uso com todos os hunters que trabalhem conosco, vai ser sempre um salário fixo ao qual ele seja dentro da média, não abaixo da média do mercado, mas ali dentro da média do mercado, mas não um salário acima. E eu faço o seguinte, inclusive isso fazia justamente comigo também, e até hoje, né, mas de um âmbito diferente, mas é dessa forma. Nós ganhamos, os hunters, eles ganham mais agressivamente através de comissões. Então você paga muito bem em comissão. Por que em comissão? Porque comissão, através de metas que são atingidas, o seu negócio ele passa a crescer. Então, eu, por exemplo, sempre tive meta de faturamento. Então, se eu atingir tal meta, essa meta de faturamento, eu vou ganhar X%. Tá? Se o comercial ele fizer X vendas, ele fizer X de faturamento, ganha mais Y. Se o programador ele entregar naquele prazo, aquela plataforma, ele ganha mais aquele valor. Então, tá vendo? Tudo você vai colocando, tudo você vai dispondo metas e você vai ganhando a mais em cima daquelas metas quando você vai atingindo as mesmas. Quando os seus colaboradores, os seus hunters, os seus profissionais e você mesmo está cumprindo essas metas, volto a dizer, naturalmente o seu negócio ele está no mínimo se mantendo e crescendo, né? O teu negócio ele nunca fica estagnado, ou ele está caindo ou ele está crescendo. Então você está mantendo e crescendo o seu business, mantendo e crescendo o seu negócio. Então a primeira dica que fique claro é, jamais misture contas pessoais, financeiro pessoal, com o financeiro do business, com o financeiro da empresa. Lembrando que essa é uma dica básica, essencial, mas que muitos cometem este erro de antecipação de objetivos, antecipação de sonhos, que em algum momento poderia se concretizar com aquilo que você tem direito de receber da empresa. Entretanto, em algum momento, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, ou em alguns meses, então não antecipe, não permita com que a empresa financie as antecipações de objetivos que você possua, tá? Principalmente se essas antecipações elas forem simplesmente para luxo, como carro, como casa e assim por diante, tá? Agora, ponto fundamental para que nós possamos finalizar essa primeira dica, né, esse primeiro insight, é que você, neste momento, se você está deixando tudo junto, tá tudo desorganizado, contas pessoais com as contas da empresa, mas Danilo, como que eu vou controlar isso? É difícil, eu não tenho essa maturidade. Na verdade, basta querer, porque é só você ter uma planilha que seja da sua vida pessoal, uma planilha, não estou nem falando de sistema, para que você possa destinar para a sua empresa, e aí você vai simplesmente e somente contabilizar na planilha da empresa as entradas e saídas que competem à empresa. Na sua planilha pessoal, irá contemplar apenas, então somente, entradas e saídas da sua vida pessoal. Ah, Danilo, mas eu já tenho um custo de vida muito elevado, eu não posso ganhar somente aquilo que a empresa está disposta, que ela pode pagar, eu preciso sempre de um valor a mais. Então, você precisa de reduzir o seu custo de vida, a vida é assim, né? O que tem que ser feito, tem que ser feito. Reduzir o seu custo de vida para que aquilo que você hoje pode ganhar da empresa, ela supra a sua vida pessoal, tá? É assim que tem que ser feito. Danilo, mas como que eu estimo quanto que eu vou ganhar da empresa? Bom, você precisa de entender quais são os custos que essa empresa hoje possui, você precisa de entender o faturamento que essa empresa ela tem, a margem de lucro da mesma, e a partir desse momento, associado a alguns outros itens, como por exemplo, você é um colaborador dessa empresa, ou seja, você trabalha nessa empresa diariamente, quantas horas que você se dedica a ela, né? E a partir desse momento, imagina que você já trabalhe como, inclusive, outros colaboradores do seu negócio. Tá? Você realiza, inclusive, a mesma atividade que um ou dois dos seus colaboradores. Você pode balizar o teu salário, se você faz mais, se você consegue trazer melhores resultados, crie metas e ganhe mais agressivamente em cima dessas metas, sobre essas metas. Tome muito cuidado no momento que for fazer Prolabore, inclusive, do valor em si que você vai extrair deste negócio. Não sufoque o seu negócio, tá? Não sufoque o seu negócio. Imagina que o seu negócio, inclusive, é um negócio novo, que ele precisa de formação de caixa, que ele precisará daqui a pouco de mais investimento para poder aumentar a tecnologia, para poder melhorar time humano. Você extrair
valores, você pegar ali valores muito agressivos, pode ser que seja bom momentaneamente para você, no presente momento, mas para o futuro do seu negócio, não é. Não existe uma fórmula mágica do porcentagem em si que você pode pegar, que você pode extrair do seu faturamento ou do seu lucro líquido. Mas existem algumas prevenções que você deve realizar, como por exemplo, jamais, em hipótese alguma, pegar todo o seu lucro líquido para você. Não pode. Mas Danilo, hoje meu lucro líquido ele ainda é pequeno, ele é baixo. Mesmo assim, não pode. Uma parte tem que ficar para o negócio, uma parte tem que ficar para a empresa. É que aí nós podemos começar a entrar em outros assuntos, tá? Aprofundar mais nessa inteligência financeira, mas eu vou parar por aqui. Então a primeira é, não misture vida pessoal com profissional, ou seja, vida financeira. Não misture as suas finanças pessoais com as suas finanças empresariais. Foi dada a primeira dica, o primeiro ponto. Segundo, e tão importante quanto o primeiro é, para que o seu negócio ele possa ter saúde financeira, para que o seu negócio ele possa ter a saúde estável, ele não possa ir para a UTI, você precisa de saber precificar corretamente. Tá? Você precisa do seu serviço ou seu produto entender toda a cadeia necessária até a entrega desse produto, até a entrega desse serviço. Qual é a cadeia que você precisa de utilizar, quanto que você investe até chegar a esse ponto final e qual que é a margem que sobra de lucratividade. Os negócios, de maneira geral, eles passam a ter muita dificuldade financeira quando eles têm uma margem de lucratividade muito apertada, inclusive grandes business. Se você puder observar as companhias aéreas, né? Você observa as companhias aéreas e fala, nossa, uma companhia aérea para poder ter um avião, uma frota de aviões, nossa, quanto investimento, quanto dinheiro que não, entre aspas, rola dentro dessa empresa, como deve ganhar dinheiro. Só que se observar o seguinte, se você pegar um histórico, um recorte histórico, a maioria das companhias aéreas, elas vêm a falir, elas fecham as portas. Por quê? Pergunto eu para você, pergunto para você aí, Hunter do outro lado. Por que, Hunter, que as companhias aéreas, elas fecham? Porque a maioria, a grande maioria das companhias aéreas, elas não conseguem se estabelecer e serem duradouras. Inclusive as companhias aéreas mais aclamadas, as companhias aéreas que investiram pesado em publicidade, mesmo assim elas em algum momento fecham as portas. Por que que isso acontece? E aí, pensou? Devido à falta de margem de lucro muito apertada. Então, eu não me recordo agora exatamente, eu não quero passar a informação errada para você, mas salvo engano, 70% hoje do custo de uma companhia aérea, ela está envolvida com a parte do combustível, né? Com a parte do combustível, com as importações que têm que ser realizadas, é algo mais ou menos dentro desse sentido. Depois eu posso pegar esse dado mais correto e passar de uma maneira mais precisa para você. Mas o ponto fundamental que eu quero trazer é o seguinte, é que se você tem um negócio que a sua margem ela é muito pequena, você precisa de ganhar muito dinheiro e você vai precisar, perder muito dinheiro não, você vai precisar de vender muito, você vai precisar de vender por um ticket médio elevado para que aí o seu negócio ele possa se manter. Do contrário, qualquer flutuação, inclusive por isso que eu estava colocando um pouco dessa questão dos 70% da companhia aérea, é o seguinte, do contrário, se você, por exemplo, tem uma taxa muito pequena de margem de lucro, legal, vamos pensar que você tem uma margem pequena que nem as companhias aéreas possuem, e você tem uma estabilidade dentro do mercado, o seu mercado ele não flutua muito. O que eu quero dizer para você? Aquela margem de lucro que você tem no mês X, no mês Y, será a mesma margem, será o mesmo valor que você irá ganhar, porque você não tem flutuações e influências externas. A partir desse momento, você vai criar toda a sua estrutura de aquisição, qualquer tipo de aquisição que você vai trazer para o seu negócio, em base daquele valor que você já tem previsto que você vai ganhar. Legal, o seu negócio tem uma margem pequena de lucro, mas ele ainda consegue sobreviver. E dependendo, vamos falar de novo das companhias aéreas, dependendo do business, que nem a das companhias aéreas, que gera muito dinheiro, você ainda terá uma empresa com muita grana, uma empresa com faturamento muito elevado e que mesmo com uma margem de lucro pequenininha, você vai ter uma lucratividade a nível de dinheiro muito boa. Agora, qual que é o problema de alguns business? E aí eu coloco aqui as companhias aéreas, e por isso que eu falei do combustível e assim por diante.
Como funciona, por exemplo, os combustíveis? Direto se altera valor, não é assim que funciona? Direto se altera valor. Muitos itens que as companhias aéreas elas utilizam são dolarizados, então você tem flutuação do valor do dólar. Significa dizer que a margem de lucro ela geralmente oscila e pior, geralmente ela oscila reduzindo, caindo essa margem de lucro. Em algum momento, inclusive, se você quiser e coloca aqui, comenta para nós podemos estudar uma companhia aérea para eu poder mostrar isso aí para você mais na prática, o porquê que isso acontece, tudo bem? Mas voltando aqui para os nossos negócios, de maneira geral, margem de lucro é fundamental. Você tem que ter uma margem de lucro saudável, margem de lucro que minimamente te permita avançar, te permita pagar os seus custos operacionais, te permita ter uma saúde financeira. Na verdade, corta essa parte de custos operacionais e vamos pensar de fato só na margem mesmo de lucratividade, né? Aquilo que sobra ali dentro do seu caixa. Você vai precisar de ter uma margem de lucro para que você possa fazer com que daqui a pouco, poxa, o seu negócio está crescendo, você tenha dinheiro no caixa suficiente para fazer uma aquisição de uma outra empresa, você ter uma margem de lucro para que você possa guardar dinheiro para que existir uma recessão, você possa se manter. Tá? Então, a margem de lucro é ela que vai definir muita coisa dentro do seu negócio. Vou dar um exemplo, como eu costumo fazer, de vida real, na Mazuquim. Na Mazuquim, todos os nossos serviços, os nossos produtos, na pior das hipóteses, tem que sobrar na última linha, minha margem de lucro ali na última linha tem que ser de 30%. Pior das hipóteses. É o que eu estabeleci para o negócio de acordo com o plano que eu tenho de negócio para o futuro do mesmo. Tá? Então eu tenho que conseguir ter 30%. Em alguns momentos eu me dou a liberdade de apertar um pouco a minha margem de lucro para poder talvez trazer um pouco mais de tecnologia, uma ferramenta a mais. Mas daqui a pouco eu preciso o quê? De retornar para essa minha origem de 30%, porque eu sei que o meu negócio, para ele poder se manter e crescer, ele precisa de ter essa margem. Mas depende muito daquilo que você oferta. Eu estou falando aqui da Mazuquim, que ela tem 3 facetas. Ela é uma escola, ela é uma assessoria de marketing e ela tem a parte de tecnologia, de venda de produtos digitais, de site, que é a WebKim, KimPage, Lojas Kim, que é a loja virtual, Landing Page. Então aqui eu ainda conseguiria inclusive até ter uma margem maior, até maior, porque eu estou falando de serviço, principalmente ou produto digital. Agora, tem negócios que você naturalmente tem uma margem um pouco menor, mas você precisa de saber exatamente qual é a sua margem de lucratividade. Se nesse momento você está assistindo esse conteúdo e não sabe qual é a sua margem de lucratividade, você precisa de saber calcular a sua margem de lucratividade, faz uma comparação com o que é hoje do mercado, tá? Inclusive tem N especialistas que dizem por setor. No setor X, você tem que ter no mínimo X% de lucratividade. Ó, essa área desse serviço tal, você tem que ter pelo menos isso daqui, que senão vai chegar ali, no momento que você for tentar crescer, ó, não vai funcionar, vai dar problema. Tá? Você não vai conseguir. Então é muito importante hoje saber a sua margem de lucro e sempre buscar aumentar a sua margem de lucro. Volto a dizer, margem de lucro muito, muito pequena, muito, muito apertada, negócio está fadado ao fracasso. Qualquer eventualidade que aconteça, qualquer, por exemplo, indisponibilidade do seu fornecedor atual, que você tenha que comprar no outro fornecedor, ao qual ele é um pouco mais caro, já acabou. Se a sua margem de lucro é muito pequenininha, daqui a pouco você vai estar vendendo e você vai estar pagando para poder vender, você vai estar tendo prejuízo, vai começar a sangrar caixa. Se uma empresa que sangra caixa, ou seja, que aquilo que ela tem como custo operacional é maior do resultado dela, é maior do que o que ela fatura, ela está perdendo dinheiro, o que acontece com ela? Para ela sobreviver, ela vai precisar de capital externo, ela vai precisar de dinheiro de fora. Dinheiro de fora geralmente é caro, tá? Princípio da falência. É o início para terminar. É o princípio para acabar. Essa é a verdade, né? Porque quando você precisa de capital externo, precisa de dinheiro caro, a partir desse momento, mesmo que esse dinheiro caro você vá pagando aos poucos, se você não conseguir, volto a dizer, aumentar a sua margem de lucro, você conseguir reduzir custo operacional, aí você tem um grande problema. Seu negócio ele vai falir mais cedo ou mais tarde e pior, pode ser que venha a falir e você ainda fique com um monte de dívida, como coisa que eu já vi acontecendo, infelizmente não apenas uma vez, bem próximo a mim, tá?
Então tome bastante cuidado com isso. E o inverso é recíproco também. Negócios que têm margens de lucro alta é um negócio geralmente que vai crescer, vai escalonar, tá? O que nós temos mais aqui? Como terceira dica, terceiro ponto, porque nós falamos até então na primeira sobre a não mistura, né, não misturar o financeiro pessoal com o financeiro do business, o financeiro do negócio. Nós acabamos de falar sobre margem de lucro e aí nós viemos agora aqui para a terceira. A terceira, bem rápida, pragmática, que é você jamais pode fazer com que o seu custo operacional ele cresça mais do que o seu faturamento. O seu custo operacional, ele, se você puder manter o mesmo dentro, enfim, manter o custo operacional, melhor é para o seu negócio. Mas, naturalmente, quando o seu negócio ele vai crescendo, o seu custo operacional, que é o quanto você tem que pagar para que o seu negócio ele continue a existir, então quanto que você paga para os seus colaboradores, soma-se, quanto que você investe em marketing, soma-se, quanto que você investe em sistema, soma-se, o quanto que você investe em contabilidade, soma-se, nota fiscal, soma tudo, esse é o seu custo operacional. Ele não pode crescer mais do que o que está crescendo o seu faturamento. Naturalmente, o seu custo operacional, é que nem eu comecei falando dessa dica, eu falei assim, ó, se ele pudesse manter, melhor ainda, né? Manter ou cair. Se você puder reduzir o teu custo operacional, melhor. Porque vai sobrar mais dinheiro, sua margem de lucro vai aumentar. Mas, muitas vezes, principalmente quando você está em processo de crescimento, naturalmente o custo operacional ele vai aumentando. Você precisa de contratar pessoas, precisa de fazer e aumentando naturalmente, por vezes investir mais em marketing, daqui a pouco você, tendo mais pessoas, você vai precisar de trazer mais bonificações para trazer pessoas melhores para trabalhar com você, você vai precisar de fazer assessoria de imprensa que você não fazia anteriormente, e tudo isso daí é custo, vai aumentar o seu custo operacional, mas sempre fique olhando seu custo operacional e o seu faturamento. Quanto que eu aumentei de faturamento esse mês? Poxa, eu aumentei 20% o faturamento. Quanto que aumentou o custo operacional? 30%. Então, cuidado que o seu negócio está caminhando para uma direção ao qual talvez você, em algum momento, e talvez esse momento seja tarde, você vai se deparar com o seu negócio não mais tendo lucratividade, com um negócio, o seu negócio, muito próximo de ter que fechar as portas, tá? Então você precisa de analisando o custo operacional e faturamento. Sempre o viés meu custo operacional. Eu estou em processo de crescimento, então tudo bem. É normal aumentar o custo operacional, se você estiver em fase de crescimento. Está aumentando. Mas está aumentando proporcionalmente no mínimo. Meu faturamento. Meu custo operacional está elevando. O meu faturamento está aumentando proporcionalmente, pelo menos. Ah, tá. Então, tudo bem. Fechou. Está fazendo sentido. Por quê? Sua margem de lucro continua a mesma. Agora, poxa, eu estou aumentando o meu custo operacional e não estou aumentando proporcionalmente o meu faturamento, tem um grande problema no seu negócio, tá? Agora o inverso é recíproco. Mantive o meu custo operacional, ou ele está crescendo 10% ao mês, mas eu estou crescendo 50%, 60%, 100% a nível de faturamento mensalmente, poxa, você tem uma margem de lucro ficando maior, você tem mais dinheiro sobrando no caixa, você pode acelerar ainda mais o processo de crescimento e assim por diante. Você tem que entender o momento do seu business, o momento do seu negócio. Volto a dizer, eu estou no processo de ter que investir para poder crescer, Danilo. Tá ótimo, não tem problema. Só que trave uma margem mínima de lucro. A não ser que você seja uma startup que você vai daqui a pouco pedir para outras empresas, né, investirem em você. E a partir desse momento, não necessariamente, bem que o mercado está mudando bastante, mas não necessariamente você precisa de dar lucro. Tem também essa possibilidade. Né? É dito que a Uber até hoje, 2024, ela não deu um centavo de lucro. Então, existem sim N empresas as quais elas não precisam de dar lucratividade, porque se entende que ela trará uma lucratividade muito maior daqui a pouco, lá na frente. Tá? É o seu caso? Não sei se é o seu caso, mas
Pegue todo esse racional que eu trouxe para você, se este não for o seu caso, para que você possa manter o seu negócio saudável, tá? Agora nós partiremos para a quarta dica, quarto ponto fundamental para que nós possamos manter uma boa saúde financeira do nosso negócio. Muitas vezes nós queremos mais clientes, mais clientes, mais clientes. Eu quero mais clientes, eu quero vender mais para outros clientes. E muitas vezes ocorre que quando você tem esse viés de querer vender mais clientes, que não é um viés errado, racional, pelo contrário, você precisa, inclusive num dos conteúdos que nós já fizemos aqui do De Hunter para Hunter, eu falo sobre a empresa, ela começa e ela só existe realmente, não é quando ela abre lá o CNPJ dela, abre a empresa, é quando ela vende. Imagina uma empresa que nunca vendeu nada, seja produto, serviço, nunca vendeu nada. Não existe nada nessa empresa, né? Nada tem que funcionar, porque você não tem que entregar nada, você não tem que entregar o produto, não tem que entregar serviço. Você pode até ficar lá trabalhando, mas não entrega nada. A empresa, ela é feita o quê? De processos, pessoas dentro desse processo que entrega algo final para alguém, seja para outra empresa, seja para um consumidor, pessoa física e assim por diante. Legal, então ter uma veia, um viés comercial é muito importante, maravilha, ótimo. Só que você não pode mirar só novos clientes. E a sua base atual de clientes? Então, para que você possa manter a sua saúde financeira em dia do seu business, você precisa de olhar e muito para a sua base de clientes atuais. Porque é muito mais barato você fazer o Danilo, que já é seu cliente, comprar mais de você, comprar outras soluções de você, voltar a comprar de você, do que angariar uma outra pessoa. O seu CAC, lembra que nós aprendemos já, se você não aprendeu ainda, tá aqui na playlist de Hunter para Hunter, a calcular CAC, custo de aquisição de cliente, a CAC. O custo de aquisição de cliente é muito mais barato quando eu vendo para quem já é meu cliente. Obviamente, ele já é meu cliente. Talvez eu só tenha que mandar um WhatsApp para ele. Talvez eu só precise de mandar um e-mail para ele. Talvez eu só precise de fazer uma ligação para ele e ele vá comprar novamente o meu produto, o meu serviço, a minha solução. E aí você, com uma CAC reduzida, você consegue então, a partir deste momento, ter uma margem de lucro maior. Você consegue rapidamente gerar mais faturamento, tá? Sem você precisar de ter que investir em outras formas, em marketing de maneira geral, para poder adquirir novos clientes. E olha que a Mazuquim, a principal faceta dela é marketing, né? Assessoria de marketing, a Mazuquim Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de marketing, vendas e tecnologia, mas eu estou falando de Hunter para Hunter aqui com você. Então, eu estou falando de gestão de negócio. Sempre que você puder fazer com que o seu cliente ele compre novamente de você, é importantíssimo para reduzir a sua CAC, reduzir o seu custo de aquisição de cliente. E lembra que eu ensinei a calcular LTV também, Lifetime Value? Lembra que eu ensinei você? Não assistiu esse conteúdo ainda? Volto a dizer, está aqui na playlist, onde eu falo sobre o que são KPIs e eu ensino a calcular Lifetime Value, LTV, ensino a calcular CAC, ensino a calcular NPS. O Lifetime Value, o LTV, ele vai fazer com que você possa entender qual é o valor total do tempo de vida que esse cliente ele tem com você, que ele deixou a nível de dinheiro no seu business, no seu negócio. Se esse cliente ele passa a comprar mais vezes de você, de maneira mais recorrente, se ele comprava, por exemplo, uma vez só por ano, agora ele passa a comprar 2, 3, 4, o que vai acontecer? Você terá naturalmente uma LTV maior. E quanto maior a sua LTV, melhor é para o seu business, melhor é para o seu negócio. Mas reduzida também é o seu custo de aquisição de cliente, mas reduzida a sua CAC. Saúde financeira do negócio, ó, muito melhor. Muito melhor, tá? Então essa foi a quarta dica que eu trouxe para você, que é venda mais para a sua própria base de clientes. E a quinta dica que eu quero trazer para você, a quinta dica e última, ela é baseada na diversificação do seu portfólio de produtos e serviços. Você precisa diversificar o seu portfólio de produtos e serviços de tal modo que esses produtos e serviços eles sejam coesos, sinérgicos. Como assim, Danilo? Me explica. Eu vou te explicar dando um exemplo verdadeiro, pode ser?
Quando nós começamos a Mazuquim há 13 anos, faremos 14 anos, estamos em 2024, não sei quanto está assistindo esse vídeo. Faremos 2024 agora em novembro de 2024, 14 anos. Quando nós começamos, nós éramos uma assessoria de marketing, então somente, né? Só que nós observávamos o seguinte, na verdade, os nossos clientes, eles tinham uma necessidade não apenas de ter uma assessoria de marketing, mas eles tinham uma necessidade de ter uma complementariedade daquilo que nós ofertávamos. Porque nós começamos a ofertar dentro da assessoria de marketing, que incluía nessa época, não era separado o site, então era site, era gestão de tráfego dentro dos principais players, como Google, Meta e por aí vai. Só que nós passávamos pelos próprios feedbacks dos nossos clientes a enxergar outras necessidades que esses possuíam, que o nosso negócio ele não conseguia entregar para eles. Por exemplo, criação de vídeo institucional. Então eles precisavam, por vezes, até para poder colocar nas landing pages, nos sites, de vídeos, de produção de conteúdo, produção de vídeo. Nós não tínhamos produção de vídeo. Então nós entendemos, poxa, é importante ter esse produto aqui, é importante ter a criação de vídeo. Nós fazíamos apenas gestão do tráfego pago. Nós não gerávamos conteúdo, por exemplo, para blog. Poxa, é importante gerar, porque eu posso vender, se hoje eu vendo X reais para um cliente, só que esse mesmo cliente, ele precisa do vídeo, ele precisa de criação de conteúdo em formato de imagem, ele precisa de criação de conteúdo em formato textual para blog, então eu consigo já vender mais reais, eu consigo vender mais produtos para esse mesmo cliente. E ao longo desses 13 para 14 anos, nós fomos inserindo vários itens que são sinérgicos. Poxa, se eu crio vídeo para o meu cliente, esse cliente aqui, ele já tem esses vídeos, será que esse cliente que agora ele utiliza esses vídeos para poder postar no canal do YouTube, da marca, será que ele também não precisa de uma vinheta? Com certeza vai precisar de uma vinheta, então você inclui também ali uma vinheta. Então é desde produtos, tá? Que eles vão aumentar a entrega do seu serviço atual, do seu produto atual, você vai incrementar dentro do seu portfólio, há até mesmo itens que são totalmente diferentes, que atuam em áreas diferentes, mas que são sinérgicos com o que você já faz. Vou dar um exemplo para você. Aqui eu falei de acrescentar produtos para aumentar a minha entrega e, a partir desse momento, vender mais microprodutos para o mesmo cliente. Tá? Agora eu vou falar algo diferente para você. Nós criamos a Mazuquim Plus. A Mazuquim Plus, que, salvo engano, deve ter 2 anos de idade. A Mazuquim Plus, qual que foi a ideia? Eu já trato com empreendedores e muitos contatos que chegam para nós, já chegam para nós esses contatos. São de empresas que elas não estão no momento de contratar a Mazuquim. Por quê? Porque ela tem um faturamento muito baixinho, né? Então elas estão no momento, não tem maturidade ainda de comercial, então elas estão no momento de aprender. Elas estão no momento de entender melhor o negócio delas, elas mesmas colocar a mão na massa e propriamente elas mesmas realizarem o marketing dela para não ter custo com agência, com profissional de gestor de tráfego, nem nada disso. Elas mesmas terem que criar as artes para poder mandar no WhatsApp, para poder mandar no Facebook, etc, etc. Nós já recebíamos esses contatos, nós já recebemos esses contatos. E aí nós informávamos, olha, infelizmente, nós não aconselhamos que você vá para a reunião por causa disso, disso e disso. Nós aconselhamos que você faça isso, isso e isso. Aconselhávamos esses empreendedores, esses microempreendedores. Qual que é a sacada aqui? Poxa, se eu já sei que esses empreendedores, eles é o meu público, mas nesse momento atual ele não está preparado ainda para comprar a solução de assessoria de marketing, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma escola onde eu irei ensinar para eles o passo a passo de uma gestão de tráfego, eu irei ensinar para ele mais sobre negócio, sobre vendas, eu vou ensinar sobre criação de identidade visual, para que essa pessoa, daqui a pouco, ela esteja preparada para que, inclusive, talvez possa ser o cliente da assessoria de marketing da Mazuquim. E aí nós criamos a Mazuquim Plus. Tá? Então, ou a Mazuquim Plus, eu chamo de motor econômico, uma outra empresa que nós temos, inclusive, é de fato uma outra empresa, é tudo separado, Mazuquim Assessoria de Marketing é totalmente separada da Mazuquim Plus, a nível de faturamento, fluxo de caixa, CNPJ e assim por diante, é outro business, mas são totalmente sinérgicos, e é isso que você precisa de fazer. Porque quando você passa a ter um produto só, um serviço só, chamado monoproduto, monosserviço, você tem uma problemática, ou pode existir uma problemática muito grande se existir alguma recessão dentro daquela área específica.
tá? Agora, quando você atua em mais áreas, em mais negócios diferentes, você cria uma barreira de proteção maior. Vamos tentar pegar essa case da Mazuquinha aqui, esse exemplo que eu dei? Vamos imaginar o seguinte, aumentou estratosfericamente empresas de assessoria de marketing e por algum motivo, talvez até por ticket médio um pouco mais elevado, reduziu base de clientes da assessoria de marketing. A partir desse momento você está faturando menos, então o seu negócio ele poderia ter um problema porque ele está faturando menos. Só que acontece, eu tenho agora uma barreira protetora aqui, que eu tenho uma escola. Porque se aumentou a quantidade de pessoas, de empresas de assessoria de marketing, essas pessoas precisaram de se especializar e elas precisam de estar em constante evolução. E elas estão estudando. Aonde que elas estão estudando? Por exemplo, na Mazuquim Plus, na escola. Né? Agora eu tive, vamos dar outro exemplo aqui. Eu tive uma proibição. Por algum motivo foi proibido, está proibido de você vender, está proibido de você comercializar assessoria de marketing. Está proibido. Então eu posso, por exemplo, comercializar a educação. Está proibido de você ensinar marketing digital. Eu tenho a possibilidade da assessoria de marketing. Está proibido vender curso, está proibido você vender assessoria de marketing. Eu tenho o que a gente chama de Mazuquim System, que é outra empresa, que ela faz o quê? Ela faz produtos digitais, onde ela tem um produto de cálculo de NPS, ela tem o produto de avaliação, ela tem site, que é o WebKim, Kim Pages, que é a landing page, loja virtual, que é a loja Skin. Ou seja, eu posso vender, e ponto importante, são todas empresas que elas se conectam. Por que elas se conectam? Porque é o mesmo público. Tá? Em momentos diferentes, mas é o mesmo público. Então eu posso vender assessoria de marketing para esse daqui, que daqui a pouco ele pode estar fazendo um curso qualquer na Mazuquim Plus, que daqui a pouco ele vai precisar de um site que eu vou vender pela Mazuquim System, que ele vai precisar, por exemplo, de enviar pesquisa de satisfação para os clientes dele, que aí eu vou vender para ele a AvaliaKim, que é o nosso sistema de avaliação. Ou seja, você vai criando vários produtos para a sua mesma base de clientes. Então, olha só, se é a mesma base de clientes, o que vai acontecer? Sua CAC ela vai reduzir. Você cria um ecossistema para você. Você cria o cross-selling, que é o que hoje a maioria das empresas que tem uma visão estratégica de negócio muito refinada, elas buscam fazer. O que elas buscam fazer hoje? Elas buscam comprar negócios, que não atuem necessariamente na mesma não fazem a mesma coisa que o negócio mãe, o negócio principal faz, mas elas estejam ali, ó, ao redor desse negócio, e o público que essa empresa mãe ela possui é o mesmo público que vai comprar essas outras soluções que essas outras empresas que foram adquiridas. Tá? Então as grandes empresas elas fazem isso há muito tempo, elas já fazem isso porque é uma visão estratégica muito inteligente, que dá super certo. Né? Você usar a sua mesma base de clientes para poder vender mais soluções. Então pense aí, traga agora para o seu negócio, no seu negócio, o seu produto físico, o seu produto virtual. O que você pode fazer para diversificar, para você ter mais vendas, conseguir ofertar produtos de ticket médio por vezes um pouco maior, pouco menor, que atuem em momentos diferentes. Lembra que eu falei? É o mesmo empreendedor aqui, só que ele ainda é micro, então ele não vai comprar assessoria de marketing, mas ele vai fazer os cursos. Daqui a pouco ele cresceu, ele não quer fazer assessoria nem nada. Ele não quer fazer gestão nenhuma, ele quer contratar assessoria. Então eu vou fazendo ele transitar. É isso que você precisa de fazer, para que você aumente sua barreira protetiva, sua barreira de proteção, para que o seu negócio ele esteja cada vez mais saudável financeiramente, tá? Então nós falamos sobre 5 dicas para aumentar a saúde financeira do seu negócio, para que o seu negócio ele possa sobreviver, o seu negócio ele possa crescer. Se você gostou deste conteúdo que foi criado por um Hunter para você, que também é um Hunter, é um caçador de oportunidades, é o que faz o negócio acontecer realmente, né? Que não tem mimimi, mas o governo, mas eu não tenho dinheiro, mas não, vamos lá e faz o negócio acontecer. O que tem que ser feito, tem que ser feito, tem que ser feito, tem que ser feito. Nós Hunters somos assim, o que tem que ser feito, tem que ser feito, nós vamos lá e fazemos. Se você gostou desse conteúdo, só um recadinho antes, lá aqui na descrição deste conteúdo, eu deixei alguns links.
deixei mídia pessoal para que você possa se conectar comigo, deixei mídias sociais de comunicação da Mazuquim, site da Mazuquim, Mazuquim Plus, deixei o nosso grupo do Telegram para que você possa receber as nossas novidades, novidades de marketing, negócios de maneira geral, vendas, para que nós possamos estar juntos, nos conectados e, obviamente, aqui sempre nesses conteúdos de Hunter para Hunter, para que você possa também comentar, para que você possa fazer com que eu consiga, ao máximo possível, me alinhar com aquilo que você precisa hoje para criar conteúdos que façam mais sentido para o seu dia a dia e aquele conteúdo que seja aplicável no seu business para que ele se mantenha e que ele cresça. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, ele foi relevante para você, clique em curtir. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva e compartilhe com aqueles que você acredite que esse conteúdo ele irá contribuir. Um abraço e até o nosso próximo de Hunter para Hunter. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.